Mel que não vem da abelha pode ser doce, Salve, pode-se salve, minha usar como doce, família. mas não é meu. Pega a Icaró, visão, macumbeiro. Itaçã, Exu Abel Aô, Aboroboie, Axé, Exu Axé, Exu Ireu, Exu na nossa vida, nosso caminho, trazendo vida, bora lá. Entre uma macumbinha e outra, né, a gente tira uma pausazinha e a gente vem trocar ideia. Tô aqui de novo, aí eu me surpreendo, mas vamos viver isso aqui. Então, tava trocando umas ideias aí, vendo, já tem um tempo com essa parada na cabeça, mas vamos lá. Tenho aqui na minha mão uma garrafinha de mel que eu comprei no Rio de Janeiro, tá? Por seus R$ 25. Tá arredondando, quase 25. Tá? Vou mostrar a marca que eu não vou dar esse mole pra eles, Mas enfim, R$ 25. Em peso líquido, essa garrafa aqui tem 600 gramas, tá? E temos outra de 1.240 gramas em peso líquido, né? Essa garrafinha aqui muito conhecida da rapaziada da macumba, né? Muito achada nas casas de artigos religiosos, nas casas de macumba. E essa aqui também no Rio, a gente compra por volta dos seus 13 a 15 reais, tá? É de se observar, e isso é lógico, né, que uma tem muito mais do que a outra em quantidade, porém os preços absurdamente diferentes. A galera que já está há um tempo na macumba já deve saber o porquê disso. Mas eu também percebi que muita gente ainda não sacou, ainda não se ligou qual é o esquema, tá? Para alguns, tudo isso aqui é mel, tá? Porém, entretanto, aos que ainda não perceberam, uma dicasinha. Parece, mas isso aqui não é mel, tá? Isso aqui popularmente a gente chama de glicose, tá? De fato, tem alguma coisa artificializada, alguma essência artificial de mel. Sendo assim, o que dá para concluir não é mel, tá? E dentro desse gancho a gente já entra em outra paradinha maneira de se pensar. A gente tá aqui para pensar, vamos aqui para debater. Se isso não é mel, então dentro dos costumes do candomblé, da umbanda, dentro das quizilas oriundas do candomblé, da umbanda e dos outros cultos da diáspora, por que você não pode usar isso aqui nos cultos ao Oxóssi, nos Admuns ao Oxóssi e algumas outras divindades também? Por quê? Visto que isso aqui parece, mas não é mel, tá? No culto tradicional iorubá, dentro do Ifá, dentro do Isim Orixá Ibilê, que é o culto tradicional dos orixás em terras urbanas, a gente não trabalha com quizila. Existem os tabus, e os tabus vêm oriundos dos odus, tá? Cada odu tem o seu euó, né, natural daquele odu, que é o tabu, né, que é algo similar a quizila dentro do candomblé e da umbanda. Porém, entretanto, esses tabus, eles não são regras, eles não são padronizados. Esses tabus vão ser utilizados no decorrer de um ori específico, de uma situação específica, para cada um ser específico e para cada uma divindade específica. Ou seja, a gente nunca vai ter um padrão do uso desses tabus. Exemplificando, eu posso ter um Odu, eu posso ser regido por um Odu, ao qual o meu irmão, uma outra pessoa, pode ter o mesmo Odu, porém, a gente pode ter os tabus diferentes, ou seja, a gente pode ter quizilas diferentes para a nossa espiritualidade, para o nosso sagrado, tá? Em alguns casos a gente vai ter até orixás que vão ter tabus para a execução do seu culto, tá? Exemplo, o Batalá em terras urbanas, os devotos, as pessoas que têm que dar a sua vida para o culto de Obatalá, elas não podem ter costume de consumir álcool. Não pode consumir álcool. Não tem que ter o excesso do consumo de álcool. E em muitos casos nem é bom consumir álcool em nenhuma quantidade. Muitas das vezes não podem vestir preto, vermelho ou roxo e algumas outras cores escuras.
quase sempre tons pastéis, tons claros e, em alguns casos, ficam exatamente dentro do branco, somente no branco, tá? Isso é um exemplo, porém, mesmo assim, dentro dessa cultuação, a gente vai ter algumas exceçõezinhas que vão ter variáveis de lugar, de culto, de família. O padrão, que eu quero dizer isso, o padrão nem é tão padrão assim, tá? Então, dentro desses padrões, a gente vai ter que analisar as particularidades de cada energia, de cada ser, tá? Então, por exemplo, em terras urbanas, não é todo filho de Obatalá que não vai poder consumir nenhum tipo de álcool, nenhuma quantidade de álcool. Vai depender das energias regentes na vida dele, quais são os odus que regem a vida dele, quais são as iniciações que são pertinentes àquela pessoa, e a gente vai traçar a particularidade daquele ser, tá? Então, se a gente fosse colocar um parâmetro para os filhos de Oxóssi, por exemplo, não seriam todos os filhos de Oxóssi que teriam a quizila com mel. Isso seguindo dentro do culto tradicional iorubano, visto que dentro da cultura urbana, essa quizila, que é criação do candomblé, é raiz do candomblé, não existe em terra urbana. Tá? O Oxóssi não tem esse tabu com mel. Tá? Na verdade, em terras urbanas, tudo que existe, tudo que tem explicação, ele tem que vir descrito nos odus, nos tratados de Ifá. Ele tem que ter o Itã, até algum oriqui específico, aonde a gente vai traçar aquela situação específica, aquele padrão específico, a característica daquela energia, a raiz daquela energia, o arquétipo de uma divindade, de uma entidade, tá? A gente acha isso nos tratados de Ifá. Então, se não tem no tratado de Ifá, se não tem nada descrito em Odu, então, tecnicamente não existe, tá? É uma diferenciação, é um parâmetro que faz a distinção do culto tradicional para a Umbanda e o Candomblé brasileiro, tá? Independente, eu não estou falando nem quem é certo, quem é errado. São culturas diferentes. Só isso, tá? Enfim, é só pra gente pensar, a gente só pra trocar ideia. Eu tô aqui só pra trocar ideia, tá? Eu tô aqui só pra falar. E vamos conversar, depois eu volto, tá? Curte, compartilha aí, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Vamos evoluir junto, que é isso que vale. A religiosidade fala disso. O culto aos orixás fala disso. Da união que faz a força em busca da evolução. Valeu, minha família. Tamo junto. Abraço. Fé, 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 fé.